contato com o advogado criminalista Anderson Bezerra Lopes. Bom dia, Anderson. Bom dia, meu caro. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Anderson, nós tivemos ontem o início na verdade nem iniciou, né? Tivemos aí a confirmação da questão da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito da CPI da Covid-19, da sua criação, e tivemos ali o início do julgamento de 3 agravos relacionados ali à questão da decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações relativas ao ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato de Curitiba. E no primeiro agravo que foi julgado, né, era um agravo da defesa do ex-presidente Lula, que questionava o envio para o plenário da decisão monocrática de Luiz Fachin, mantido por 9-2, votos divergentes de Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski. Como é que você viu primeiro, indo por partes, né, porque depois a gente fala também dos outros 2 agravos e do julgamento em si, como que você viu essa primeira parte do julgamento com a decisão relativa a esse agravo da defesa do ex-presidente? Eu vejo como uma decisão com um forte componente institucional. O tribunal acho que ficou muito preocupado com a questão de abrir precedentes, né, a respeito da possibilidade ou não de o relator submeter ao plenário, afetar o plenário, questões a partir do seu juízo discricionário, né, daquilo que ele entende que o plenário deve ou não se manifestar. O regimento interno do tribunal, ele possibilita que isso seja feito, e eu acredito que a decisão dos 9 ministros que referendaram essa afetação feita pelo ministro Fachin vai no sentido de manter as coisas como estão e não criar um precedente que no futuro possa ser invocado para questionar essa decisão de um relator levar ao plenário uma questão que ele entende relevante. Acho que foi uma decisão mais preocupada com o aspecto institucional, né? Agora, a gente vai ter na sequência a questão do agravo da Procuradoria-Geral da República, que requer que o caso do ex-presidente Lula fique em Curitiba e, se não ficar, vá para São Paulo ao invés de Brasília, e que também sejam aproveitadas as provas. Pelo que já se viu, pelo que já se falou a respeito, não só no mundo jurídico, mas também no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, que expectativa que você tem em relação a esse agravo, Anderson? Eu acredito que existe uma tendência de manutenção da decisão do ministro Fachin, porque ela está embasada, né, ela tem respaldo numa jurisprudência já bem consolidada do tribunal, ao menos ali desde 2016, 2017, e em algumas decisões em que o tribunal enfrentou, né, a questão da competência da 13ª Vara de Curitiba para casos que não tinham uma relação direta, não tinham um vínculo demonstrado com irregularidades que estavam sendo apuradas na Operação Lava Jato, né, em contratos da Petrobras. Então, em reiteradas decisões após esses precedentes que firmaram essa tese de que, se não há nenhum vínculo bem demonstrado, concreto, com desvios na Petrobras, os casos devem ser julgados pelo seu juiz natural, né, o juiz competente, conforme as regras da Constituição e da lei. Então, em todas essas situações, o tribunal afastou a competência de Curitiba. Nesses casos do ex-presidente Lula, há anos a defesa vinha argumentando que nas acusações não havia nenhuma demonstração de vínculo com a Petrobras, né? Os fatos que estavam sendo apurados não tinham relação com desvios na Petrobras. E somente agora, infelizmente, né, com bastante atraso, o ministro Fachin reconheceu isso. Mas a tendência é que o tribunal mantenha essa decisão, reafirmando sua jurisprudência sobre essa tese, né? E Anderson, por falar dessa questão da competência, eu vi inclusive um vídeo seu no site Justificando, que é de 2018, falando, né, da supercompetência ali do juízo de Curitiba, que começou lá atrás, inclusive mesmo antes da Lava Jato ter essa denominação em 2006, num caso relativo ao ex-deputado José Janene, depois continuou
com o caso também relativo a Alberto Youssef, o doleiro que não tinha atuação ali em Curitiba mais, né, no Paraná no caso. Como que se construiu essa supercompetência da Operação Lava Jato e o quão danosa ela é, não só para os acusados, para as pessoas que foram julgadas ali no âmbito da operação, mas também para o próprio direito brasileiro? Olha, esse é um problema ainda mais grave, né, e que não foi enfrentado até hoje devidamente pelos tribunais, e nesse julgamento dificilmente isso vai ser abordado, né? A gente teria que dar alguns passos atrás para poder analisar essa questão. Na realidade, jamais houve fato ocorrido no território sob a jurisdição da 13ª Vara que justificasse a primeira fase, que justificasse os primeiros casos relacionados à chamada Operação Lava Jato, justificasse a sua manutenção em Curitiba. Se a gente for parar para pensar de uma maneira desapaixonada, por um segundo, a Petrobras está no Rio de Janeiro, né, a sua sede, a maior parte dos contratos são celebrados naquele estado, e todos os demais fatos que foram investigados, apurados ao longo da operação, durante anos, a gente observar qual o local em que esses fatos ocorreram, a maior parte foi no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, algumas questões em Pernambuco relacionadas à refinaria Abreu e Lima, mas nada no território do Paraná. Agora, como é que isso vai parar no Paraná? Eu acredito que houve uma manipulação, né? Existem elementos demonstrando que houve uma manipulação da competência para que isso permanecesse no Paraná, e ao longo do tempo isso acabou se tornando uma teoria do fato consumado, né? Depois que o juiz de Curitiba começou a sistematicamente deferir medidas cautelares em várias fases da operação, e isso ganhou o apoio da opinião pública, né, uma cobertura da mídia nacional e até estrangeira, chegou um momento em que ninguém mais quis discutir essa questão. Mas se isso for analisado de maneira fria e desapaixonada, a conclusão óbvia é que jamais qualquer caso deveria estar em Curitiba, não apenas o caso do ex-presidente Lula, mas também os demais casos. Inclusive, né, existia ali, você citou a questão do doleiro Alberto Youssef, né, que já não tinha mais atuação no Paraná, que a Operação Lava Jato alegou à época que ele estava agindo em Londrina quando ele já agia em São Paulo. Então, quer dizer, as coisas não faziam sentido do ponto de vista da competência, do ponto de vista territorial, e foram adequadas para que se fizesse essa operação que acabou acontecendo aí, tendo os resultados que teve, com diversos impactos, inclusive no próprio cenário político brasileiro. Sem dúvida. Aí a gente tem que dar alguns passos mais atrás ainda. Qual a verdadeira origem da Lava Jato? Em 2006, a Polícia Federal comunicou ao então juiz Sérgio Moro que o doleiro Alberto Youssef estaria cometendo novos crimes, né? Vamos lembrar que o Youssef, ele celebrou um acordo de delação premiada em 2004 no âmbito do chamado caso Banestado, né? E uma das condições que o sujeito que celebra uma delação premiada ele tem que cumprir é não voltar a cometer crimes. Se ele volta a cometer crimes quando ele está sendo beneficiado por um acordo de delação premiada, o Estado tem que rescindir aquele contrato, aquele acordo de delação, e tem que retomar os processos, as investigações que tinha contra esse sujeito. Ele não pode ser beneficiado se ele está descumprindo com o pacto que ele celebra com o Estado. Pois bem, 2 anos depois de ele celebrar esse acordo de delação premiada, a Polícia Federal vai ao então, juiz Sérgio Moro e comunica que ele estaria voltando a cometer crimes. E aí, o que o juiz Sérgio Moro faz? Ele instaura uma investigação a partir desse fato, só que, veja, esses novos crimes, eles não tinham relação com o Banestado, que era um caso de competência do ex-juiz Sérgio Moro. Então, essa comunicação da Polícia Federal, ela deveria ter ido para livre distribuição, que a gente chama. Deveria, no fórum da Justiça Federal de Curitiba, à época, o caso deveria ser livremente distribuído por sorteio. Não deveria se escolher o juiz. E já nesse momento, né, digamos assim, na pedra fundamental, ali na largada da investigação em 2006, houve essa escolha do juiz.
em desacordo com as regras da Constituição e da lei que definem quem que deve julgar um determinado caso, né? Depois, no curso da investigação, o que acontece? O Alberto Youssef, ele é originário do estado do Paraná, da região de Londrina, né? E ele atuava naquela região. Mas, num determinado momento, no curso da investigação, a Polícia Federal vem e comunica ao ex-juiz Sérgio Moro, através de um relatório circunstanciado, que ele já não estava atuando no estado do Paraná há algum tempo, que ele atuava na cidade de São Paulo, morava, tinha escritório, né? E todos os fatos estavam ocorrendo no estado de São Paulo. Então, ainda que houvesse alguma dúvida a respeito do juiz competente lá no início, em 2006, quando chega esse relatório, automaticamente ele deveria declinar da competência, ele deveria remeter o caso para a Justiça Federal de São Paulo. Ele não fez isso, ele manteve o caso em Curitiba. Então, antes até, por exemplo, dessa questão de existir ou não vínculo de determinados casos com desvios na Petrobras, se a gente der alguns passos atrás, nós verificaremos que jamais os próprios desvios relacionados à Petrobras deveriam estar na 13ª Vara de Curitiba, né? Mas isso nunca foi devidamente enfrentado pelos tribunais, essa questão. E aí que a gente tem esse problema, né? Porque as pessoas podem ver hoje a decisão do ministro Edson Fachin dizendo, olha, por que não viu isso antes, né? E ele, inclusive, mesmo justifica ali, dizendo que se firmou uma jurisprudência ali na corte em relação à questão da competência em outros casos e só agora isso foi julgado. Quer dizer, antes uma decisão correta mais tardia, mas que na prática essa decisão acaba não fazendo justiça, até porque o ex-presidente Lula acabou 580 dias preso e também tivemos aí consequências para outros réus, Anderson. Exatamente, e veja que questão curiosa, qual é o tema de fundo do habeas corpus que foi deferido, concedido pelo ministro Fachin? Uma discussão a respeito da manipulação do juiz natural, aquele juiz que a lei diz que deve julgar um determinado caso, né? E o que se está discutindo antes de chegar nessa discussão, né? O tribunal vai ter que deliberar se mantém ou não a decisão do ministro Fachin, que reconheceu a incompetência da Vara de Curitiba e anulou os casos. Mas veja que antes de o tribunal analisar isso, ele está discutindo justamente quem é o juiz natural para analisar o habeas corpus, se seria, ou melhor, o agravo, né, os agravos contra a decisão do ministro Fachin, seria a segunda turma ou se seria o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, novamente, uma discussão sobre uma suposta manipulação de quem deve julgar o caso, né? Isso viola frontalmente a segurança jurídica, uma garantia constitucional tão relevante quanto a do juiz natural, né, que deveria dar a segurança, a tranquilidade para que todo cidadão saiba com antecedência, de acordo com regras pré-definidas, quem é o juiz que deve julgar o seu caso. Mas não, o que está ocorrendo no caso do ex-presidente Lula, desde os processos na primeira instância e também os recursos nos tribunais, é essa instabilidade, você nunca saber quem efetivamente vai julgar o caso, depende do humor do julgador, depende de uma série de circunstâncias que não estão previstas na Constituição, não estão previstas na lei. O habeas corpus pode ser afetado pelo relator ao plenário, ele pode levar o caso para julgamento para o plenário, ele pode fazer isso de acordo com o regimento interno. Agora, isso é comum? É totalmente incomum. Ontem foi mencionado que no universo de 3 mil habeas corpus que são julgados por ano nas duas turmas do tribunal, só 3 casos foram levados ao plenário. O caso do ex-presidente Lula e outros 2 casos que diziam respeito a teses jurídicas, né? Foram casos selecionados para julgar uma determinada tese e essa tese teve repercussão em milhares de outros casos. Então, o que estava sendo discutido não era se o cidadão A ou B deveria ser julgado no plenário, mas uma tese. Pouco importava quem era o cidadão. No caso do ex-presidente Lula, não existe uma tese, uma questão jurídica relevante que esteja sendo discutida e que mereça a atenção do plenário para definir qual vai ser a orientação. Então, está muito mais importante, está tendo relevância a capa do processo. Tem também a expressão do ministro Marco Aurélio, que ele sempre diz no julgamento o seguinte:
que processo não tem capa, processo tem conteúdo. Então, não se deve pesquisar antes quem é que está sendo julgado, mas o que está sendo julgado. E no caso do ex-presidente Lula, parece que esquece-se o conteúdo e analisa só a capa, quem está sendo julgado. Inclusive você cita essa menção, né, dos 3.000 habeas corpus ali julgados nas turmas, né, que foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, que ali também se falou que a discricionariedade não significa a liberdade absoluta, porque senão é aquilo, né, Anderson, eu sou ali um ministro de uma turma, sei que aquilo que eu quero, na verdade, tem mais chance de ser bem sucedido no plenário do que na turma, então eu jogo para a turma conforme o meu prazer, e não dá para ser assim, né, é preciso que se estabeleça alguma coisa, pelo menos algum tipo de orientação mais rígida ali no regimento interno do Supremo para que esse tipo de coisa não aconteça, senão, de fato, a instabilidade jurídica vai ser a tônica, inclusive, na mais alta corte do país. Sem dúvida, nós estamos tratando de uma garantia, no caso do juiz natural, que ela tem raízes históricas. A construção, né, da garantia do juiz natural, ela vem contra questões que ocorriam, por exemplo, já no período absolutista, quando o rei, o imperador, escolhia um determinado julgador para atuar num caso contra um cidadão. Então, a garantia ela busca evitar o juízo de exceção, né, o juízo que é escolhido para uma determinada causa. Então, a Constituição ela vem e ela estabelece algumas regras a respeito dessa questão. O Código de Processo Penal também há diversas regras que delimitam bem qual o juízo e qual, dentro de um determinado juízo, se houver diversos juízes, qual juiz é quem vai analisar um determinado caso. E aí não pode, no âmbito da Suprema Corte, né, que tem um papel fundamental no Poder Judiciário, né, de dar segurança jurídica, de pacificar e uniformizar a jurisprudência a respeito de temas controvertidos, acontecer esse tipo de situação em que a competência para analisar uma determinada questão, ela vai mudando ao bel prazer do julgador. É possível que o ministro, ele, no seu juízo discricionário, analise uma determinada questão e entenda que é preciso o tribunal, em sua composição completa, no plenário, julgue uma determinada tese que está sendo discutida ali, sem sombra de dúvidas, mas isso precisa ser fundamentado. Isso não pode cair na vala do casuísmo. E em determinada situação, o ministro entende que deve levar, e em 99% das outras situações ele não leva. Esse é o grande problema, né? É totalmente incomum levar um caso para o plenário sem que haja uma questão jurídica relevante. E o regimento interno, no artigo 22, regimento interno do STF, ele menciona as hipóteses em que o relator deve levar o caso para o plenário. E uma delas é quando houver uma questão jurídica relevante sendo debatida. No caso do ex-presidente Lula, nesse habeas corpus, não há mais questão jurídica relevante a ser debatida, porque o que o ministro Fachin fez ao conceder o habeas corpus foi apenas e tão somente reafirmar uma jurisprudência que já está consolidada. Não existe nenhuma novidade, não existe nada a justificar que, nesse caso específico, o tribunal reveja aquilo que ele já está decidindo dessa maneira há anos. Então, essa instabilidade ela não se coaduna com uma democracia, em que o exercício do poder ele sempre deve estar justificado, ele deve ser fundamentado. E ainda dentro dessa seara a gente tem aí o terceiro agravo que diz respeito a, caso seja reconhecida a incompetência do juiz de Curitiba, que perderia objeto aí a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Nesse aspecto, né, ontem a gente já teve ali algumas sinalizações. A ministra Carmen Lúcia disse que uma decisão tomada pelo colegiado da segunda turma não pode ir para plenário. A ministra Rosa Weber também foi no mesmo sentido. Temos aí também sinalizações do ministro Marco Aurélio Mello e de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
Kozlowski. Nesse caso, você acredita que isso é uma decisão que não vai ser afetada ao plenário, no caso, a relativa à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Eu acredito que a tendência também é de manutenção do resultado, do julgamento do habeas corpus da suspeição na segunda turma. Eu acredito que alguns ministros vão votar nesse sentido porque efetivamente acreditam na tese, né? Acreditam que uma questão julgada já pela segunda turma, em que foi reconhecida a suspeição, foi analisado o mérito, ela não pode ser revista, porque o plenário ele não é um órgão revisor de decisões das turmas, como se houvesse duas instâncias dentro do tribunal. Para o leigo entender, a turma ela representa o tribunal, tanto a primeira quanto a segunda turma. Existe essa divisão interna por questões de racionalização do trabalho, porque o volume de casos é muito grande, então não é viável o plenário ficar se reunindo sistematicamente. Então ele serve, ele fica concentrado para questões mais sensíveis. Então eu acredito que alguns ministros vão votar porque entendem que a questão já está superada, já foi discutida, julgada. Agora, alguns ministros, eu acredito que podem até não ter tanta simpatia com o caso, discordarem um pouco do resultado, mas eu acredito que vão votar no sentido de manutenção da turma por conta de uma questão institucional, porque eles devem ter um receio também de que, olha, se aqui a gente abrir esse precedente de que é possível uma revisão de uma decisão do órgão fracionário, no caso da segunda turma, pelo plenário, semana que vem, mês que vem, vai começar, em diversos outros casos, ocorrer a mesma coisa. E aí o tribunal trava. Aí o tribunal não vai conseguir funcionar se em todas as questões que uma parte se enxergar prejudicada, né, no julgamento pelo órgão fracionário, pela turma, a parte quiser recorrer para o plenário, e se isso for aceito, o tribunal se torna inviável. Agora, só para concluir, Anderson, que é a pergunta recorrente que as pessoas fazem, primeiro a gente vai ter aí a questão se a decisão do ministro Fachin vai ser validada ou não em relação à incompetência que anula as decisões relativas ao ex-presidente Lula. Caso essa incompetência não seja reconhecida, continua valendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Caso ela seja reconhecida, o plenário do Supremo pode fazer análise disso. Quaisquer que sejam os resultados, pelo menos desses julgamentos que estão na pauta do STF, ao fim, o ex-presidente Lula continua elegível. Vamos lá. Sendo confirmada a decisão de incompetência, tem ao menos 4 cenários aí, né, que podem variar, porque o tribunal pode confirmar a decisão de incompetência, mas reconhecer que houve perda de objeto. O tribunal pode não confirmar a decisão de incompetência e nada mencionar sobre a decisão de suspeição, porque os agravos, os recursos não são contra a decisão de suspeição, até porque não foi publicado o acórdão, mas basicamente, o tribunal reconhecendo que é incompetente e nada mencionando sobre a questão da suspeição, falou, olha, não houve perda de objeto, não vou entrar na discussão a respeito da suspeição, porque isso já foi julgado lá, o ex-presidente é elegível, né? Só numa hipótese em que o tribunal julgar incompetente, né, confirmar a decisão de que foi julgado incompetente a 13ª Vara de Curitiba, mas entender que isso acarretou uma perda de objeto da suspeição, aí sim você teria um problema de que as condenações foram anuladas, mas você pode recomeçar os processos no Distrito Federal, né, na Vara de Brasília, e aí, se o processo tramitar rápido, como tramitou em Curitiba, pode ter um problema na questão da elegibilidade do ex-presidente para o ano que vem, mas eu acho muito difícil. No pior cenário, ainda que seja mantida a incompetência e o tribunal reconheça que causou prejuízo, perdeu o objeto, a discussão sobre a suspeição, e, digamos assim, anule esse julgamento, isso vá tudo para Brasília, e lá se iniciem novos processos,
eu acho muito difícil que, no pior cenário também, nesses novos processos, eles tramitem tão rápido e tenham um desfecho igual tiveram os processos em Curitiba, a ponto de tornar o ex-presidente inelegível. Então, eu acredito que, muito provavelmente, mesmo no pior cenário, a tendência é que o ex-presidente permaneça elegível para a disputa do ano que vem. Anderson, muito obrigado pela sua participação e pelas suas explicações aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Obrigado, meu caro. Até a próxima. Conversamos aqui com o advogado criminalista Anderson Bezerra Lopes. Você está ouvindo